Bem, pessoal, a gente vai falar agora do Nipah vírus, um vírus letal que deixou o mundo desesperado em 2021 com o surto, né? E agora a gente está vivendo novamente um surto na Índia, levando a lockdown, fechou alguns locais lá na Índia, porque realmente preocupa, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse vírus, quais são as preocupações, qual é o exagero que às vezes a gente vê em matéria, exagerando, é uma nova pandemia e tal, mas a preocupação é real, tanto que ele é um vírus que está levando uma grande preocupação da OMS, e a OMS realmente, dessa nova vez, está atuando lá também na Índia com a preocupação dele se espalhar e muito, muito atento do risco de ter novas mutações, que essa é a maior preocupação, né? Então vamos lá entender melhor sobre esse Nipah vírus, né? Então o que que acontece? É um vírus que a gente já conhece há algumas décadas. Aí começa a grande diferença em relação ao coronavírus, que a gente já passou por vários surtos do Nipah vírus, né? Nessas mais de 2 décadas atrás, quando ele surgiu, realmente foi o caos, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, começou a ter mortes de pessoas, pessoas se infectavam, foi uma doença também que pegou porcos, então ninguém sabia se começava no porco, não começava, mas sim, com esse estudo de quase 2 décadas atrás, a gente conseguiu entender direitinho o ciclo. É o quê? É um vírus que já circula há muitos anos, muito tempo nos morcegos, sem causar grande tipo de infecção. Isso é comum de acontecer. Vírus de animais, especial de mamífero, que lembra o ser humano, que durante muitos anos fica ali correndo sem nenhuma risco maior, não é patógeno para ser humano, então não infecta ser humano. E por algum motivo aconteceu uma pequena mutação e ele começa a infectar outros animais. E foi isso que aconteceu com o Nipah vírus há quase 2 décadas atrás, né? Essa mutação, né, que chama de spillover, acabou infectando porcos e esses porcos potencializaram a chance de infecção por seres humanos. Por isso que o primeiro surto que aconteceu foi justamente específico em criadores de porcos. E aí começou a se estudar, viu assim, que vírus é esse? Quando vou estudar, viu que ele era muito mais frequente e comum nos morcegos, e um tipo de morcego específico que acaba comendo frutinhas e ficando nas árvores próximos dos locais onde esses porcos estavam e infectou esses porcos, né? E por algum motivo também, novas mutações fizeram com que esse vírus que infectava porco infectasse também seres humanos. E aí qual foi o caos lá atrás desse vírus, né? Porque a letalidade dele é assustadora. Então o que que acontecia, né? Tem um vídeo falando de sintomas para você entender a lógica dele, né? Ele infecta é, morcego sem causar grande dano. Porcos causou sintomas parecidos até com gripe mesmo, né? O porco ficava tossindo, ficava com sintomas estranhos respiratórios, o pessoal que criava porco percebia, mas a maioria dos porcos sobreviviam. No ser humano, não. Ele acaba tendo uma certa preferência pelo sistema nervoso central, e na maioria, isso que é assustador, maioria. A gente está falando em vírus como gripe, com menos de 1% de mortalidade, Covid, chegando ali a 2%, agora a gente está falando de um vírus de 70%. 60, 70%. Números tão assustadores como ebola e outros casos assim de infecções gravíssimas em seres humanos. Esse foi o grande fator do susto que causou lá atrás e continua causando, porque na Índia, o surto que a gente está vivendo agora está sido parecido, uma letalidade altíssima, né? E aí o que que acontece? Como ele pega o sistema nervoso central, ele acaba dando aqueles quadros, pode ser quadro respiratório, pode ter quadro de febre, dor pelo corpo, dor muscular, né? Mas o grande problema é que ele ataca o cérebro, dá uma encefalite. Encefalite, it, né? Inflamação no cérebro, causando confusão mental, letargia, o paciente pode ter convulsão, o paciente entra em coma e muitas vezes morre. Ou seja, a maioria dos pacientes que pegam e se infectam causando e tendo a doença causada pelo Nipah vírus vão morrer. E não tem nenhum tratamento específico, primeira coisa assustadora, mesmo a gente conhecendo ele há algumas décadas, não se conseguiu desenvolver até hoje, pelo menos tratamento específico para ele, né? E por isso a maioria das pessoas morrem, né? As medidas que o médico faz são medidas suportivas, né? Se tem inflamação no cérebro, a gente vai dar remédio para desinflamar tudo isso, mas nenhum tratamento específico para o vírus mesmo, é para evitar com que ele infecte, né? Acredito que dessa vez, pelo caos que está acontecendo na Índia e pelo trauma que a gente teve do Covid, vão se desenvolver novas pesquisas para a gente tentar ter pelo menos tratamento para essas pessoas, reduzir essa mortalidade, né? Nos dias de hoje, no desenvolvimento tecnológico, então uma doença que mata, infecciosa, que mata 60, 70% das pessoas que se infectam, é um número assustador, tá bom? Espero que tenha ajudado. Ah, Júlia, é o caos global, isso e aquilo? Não. A forma de contágio dele é através de secreções, então não é tão simples como no ar,
como acontece na Covid. Então, é muito raro, muito difícil acontecer uma pandemia, mas como o vírus sofre mutação, ele pode ter uma mutação que acaba aumentando esse nível de contágio dele, que aí seria realmente catastrófico, mas não é o que a gente está vendo hoje, né? Então, toda essa monitoramento das pessoas, né? Além disso, né, a forma que pega não ser tão simples, então isola todo mundo que teve contato com pessoas que tiveram o Nipah vírus, facilita o controle, né? Mas vamos acompanhar qualquer novidade e falar aqui para vocês. Um abraço.